Pela manhã eu te contemplo, abro os meus lábios para te exaltar. Aleluia, Teu Senhor. nome mora em mim. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus, Pai. Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Em minha alma flui rio, nos meus olhos Corre lágrimas. Oh, eu te louvarei, te exaltarei. oh meu grande Deus. Aleluia, Senhor. Espírito, Espírito, Aleluia, Senhor. Glórias a Deus, Pai. Eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Oh, Espírito, Espírito, eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. pela manhã eu te contemplo, abro os Meus olhos para te exaltar. Teu nome mora em mim e o teu Espírito eu louvarei. Em minha alma flui o rio, nos meus olhos corre lágrimas. eu te Te louvarei, te exaltarei, oh meu grande Deus. Espírito, Espírito, eu estou aqui. Oh, vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Espírito, Espírito, estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Aleluia, glórias a Deus, nosso Pai. Toda a honra, Senhor, toda a glória, meu Pai, é dado para Ti, Senhor. Pai amado, Espírito Santo, Senhor, venha, Pai. Venha falar conosco nessa noite, Pai. Venha usar o Teu servo nessa palavra que vai estar sendo administrada, Senhor. Senhor, abre nosso entendimento para que nós possamos entender, Senhor, o recado que o Senhor vai trazer para cada um de nós, através dessa palavra que vai estar sendo administrada, Senhor. Aleluia! Glórias a Deus, meus amados, boa noite a todos vocês que estamos juntos mais uma vez pelas redes sociais. Hoje é o domingo do encontro com Deus.
Você tem participado de tantos encontros, né? Mas são encontros que não muda nada, que não vira nada. Mas o que muda verdadeiramente a nossa vida é a partir do momento que nós temos esse encontro com o Criador. Então vamos na palavra, porque é na palavra que o Senhor vai estar trazendo o recado para cada um de nós nessa noite do domingo do encontro com Deus. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez nessa noite. Amém? Glórias a Deus. Então vamos na palavra, né? Porque a palavra que edifica, a palavra que cura, que liberta, que salva, é a palavra de Deus, né? Basta uma palavra, né? Foi que aquele centurião disse, né, para o Senhor Jesus, basta uma palavra do Senhor. Então é que eu e você, nós estamos precisando nessa noite, uma palavra, né? Uma palavra, somente uma palavra. Aleluia, glórias a Deus, porque é essa palavra que vai, é tantas palavras, né? Mas nós precisamos, eu e você, nós precisamos somente de uma palavra. E essa palavra é a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Vamos então, aqui aonde o Senhor vai falar conosco, fica aqui no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 19. Livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 até o 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. Aqui a Bíblia fala que quando Jesus ia passando, estava esse homem aí, Zaqueu, era um chefe dos publicanos, um homem muito reconhecido, um homem de nome da alta sociedade. Um homem que era respeitado ali, né? Porque ali pelo povo ali era o Deus, né? Da terra ali. Então, era um homem respeitado. Era da alta sociedade, né? Quando se falava de Zaqueu, é igual nós vemos muitos hoje por aí, né? Então era esse Zaqueu. O homem não só era rico, mas era um homem de nome, da alta, de fama. O nome de Zaqueu percorria, né? Percorria os estados ali naquelas épocas, né? Então ali, estava ali esse homem, né? Mas o que Zaqueu estava ali, né? Vamos ver no versículo 3, versículo 3, e procurava ver quem era Jesus. Então, o que Zaqueu estava ali procurando? Procurando ver quem era Jesus. Então, Zaqueu, ele sabia das notícias, dos milagres de Jesus. Então veja bem aqui, meu amigo, que Zaqueu, ele não foi por ali por acaso. Então Zaqueu, no mínimo, ele descobriu, passou a saber que Jesus ia passar por ali. Mas antes disso ali, eu acredito que Zaqueu, ele já carregava esse desejo de dentro do coração dele.
Zaqueu já carregava. No mínimo ali, eu acredito eu que Zaqueu ali de dentro dele, ele falava para ele mesmo. O dia que eu tiver a oportunidade de ter de frente a frente com esse Jesus, de um lugar que ele vai passar, que eu possa encontrar com ele, um dia eu quero conhecer esse Jesus. Porque ele via falar de Jesus, ele via falar dos milagres que Jesus realizava. Mas a vontade, o desejo que Zaqueu tinha ali de dentro dele era de conhecer pessoalmente a Jesus. Agora, meu amigo, o que chama mais a nós atenção, porque era um homem que ele tinha ali no mundo, diante do mundo, ele tinha tudo. Zaqueu tinha fama, tinha nome, tinha muito dinheiro, tinha poder ali sobre as pessoas ali. Ele mandava e desmandava. Tinha saúde. Zaqueu ali tinha saúde, tinha riqueza, tinha nome, tinha fama. Era da alta. Então ali ele tinha tudo, meu amigo. Mas Jesus, de dentro de Zaqueu ali, faltava algo. Mas o que faltava em Zaqueu ali? O que faltava ali que ele queria conhecer pessoalmente ao Senhor Jesus. Ele queria conhecer. Ele tinha esse desejo. Então faltava, não, para Zaqueu estava incompleto. Meu amigo, enquanto muitos hoje, que aqui é coberto de riqueza, a pessoa às vezes até fala, eu estou completo, eu estou realizado. Quer dizer, a pessoa coloca na cabeça ali, eu não preciso de mais nada. Eu estou completamente realizado. Hoje, eu estou falando de pessoa hoje, da alta, não todos, mas são muitos da alta, que às vezes se você falar o nome de Jesus, o nome de Deus, eu falo. Por mim mesmo que já teve pessoa de eu comentar, às vezes em assuntos, falando da palavra de Deus, da pessoa entrar com crítica, falar, mas sério mesmo. Pessoa falar, que é isso? Que Deus é esse? Pessoa chegou a falar, não trabalha para ver, não. Era um assunto nosso. E a pessoa entrou ali. Mas veja bem o tamanho da ignorância da pessoa. É claro que você vai, Deus abençoa, mas você tem que correr atrás, tem que trabalhar. Mas agora eu te pergunto, o que a pessoa consegue fazer em cima de um leito de dor? Num leito dentro do hospital, ou às vezes até em casa mesmo, na residência. Quantos hoje que são ricos financeiramente, mas são pobres, são miseráveis, pobres. Por quê? Porque não tem saúde, não tem Deus em primeiro lugar. Então, que adianta, meu amigo, você tem a vontade de fazer, mas seu corpo não ajuda mais, você está doente, você está enfermo. Então, quem dá esse ar que nós respiramos, a saúde, é Deus. Mas Zaqueu ali, veja bem que era completamente diferente. Ele procurava algo, e o que Zaqueu procurava não era algo qualquer. Zaqueu procurava conhecer Jesus. Olha que maravilhas! Agora imagina as pessoas vendo Zaqueu no homem de posição, de fama,
da alta, atrás de conhecer Jesus. Homem que enfrentou os espinhos, que enfrentou, ele não fez coisa qualquer, não é que ele foi assim, tranquilo para poder conhecer Jesus, não. Ele encarou os espinhos, meu amigo. Ele encarou os espinhos para conhecer Jesus. Veja bem que Zaqueu não quis nem saber se ele ia estrepar, se ele ia se dar mal ali naqueles espinhos. O negócio dele que ele queria conhecer Jesus. É muito bacana isso. É o que muitos estão precisando hoje. Vamos mais aqui na palavra aqui. Vamos na palavra aqui, para nós não se perder. Minha amiga, meu amigo, essa palavra, eu tenho certeza que são para muitos hoje, nessa noite. E às vezes, é para muitas vezes da alta. Que às vezes, que acha que tem tudo, mas não tem nada, meu amigo. Não tem nada. Feliz daquele hoje que está, ou que já fez, que já realizou esse sonho, ou que está aí de dentro do coração aí, que ainda não conheceu Jesus, que está aí de dentro. Eu vou conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Porque nossa vida, ela só se completa quando nós temos esse verdadeiro encontro com Deus. Porque quando nós temos esse verdadeiro encontro com Deus, nós passamos a conhecer Jesus. É só quando nós temos esse encontro é que você passa a conhecer. Vamos na palavra aqui. Aleluia, glórias a Deus. E procurava ver quem era Jesus. Não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava, para ver porque havia de passar por ali. Então ali, a Bíblia relata que ele era. Veja bem, meu amigo, para você conhecer Jesus, não é simplesmente você dizer, eu vou e quero conhecer Jesus. Você tem que enfrentar os obstáculos. Você tem que enfrentar os espinhos. Zaqueu enfrentou os espinhos daquela figueira. Mas não foi só os espinhos. Zaqueu, ele enfrentou aquela multidão. Porque a multidão ali que estava acompanhando Jesus não aceitava Zaqueu. Agora mesmo a Bíblia vai te mostrar aqui que a prova que aquelas pessoas, os próprios discípulos, não aceitavam Zaqueu. Zaqueu não tinha, muitas pessoas não gostavam dele. Mas Zaqueu não olhou para aquela situação. Zaqueu não olhou para o obstáculo. Você veja bem que ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali. Ele foi. Ele foi. E chegando ali, ele vê aquela multidão que vinha. Ele logo falou, mas como? De que jeito? Essa multidão. Porque as pessoas, a multidão era grande, ele era pequeno. Quando estatura, pequena estatura, porque ele era um homem baixo, pequeno, e a multidão era grande. Ali, meu amigo, ali estava o obstáculo. Ali estava algo que surgiu para impedir Zaqueu de ver, de realizar aquele sonho, aquele desejo.
Porque não só, tanto pelo tamanho dele que as pessoas não iam aceitar. Ele ia empurrar ele, fazer qualquer coisa. Mas ali Zaqueu levanta a cabeça e vê diante dele o quê? Ele vê uma árvore cheia toda de espinho, figueira brava. Ele olha. Ali Zaqueu, ele encara aqueles espinhos. Então, meu amigo, para nós, eu e você, para você ter esse encontro com Deus, para conhecer esse Jesus, você precisa encarar os espinhos. Qual é os espinhos hoje que nós encaramos? Às vezes são até a família, meu amigo. Nós passamos a ser, a partir do momento que nós temos esse encontro com Deus, nós passamos a conhecer esse verdadeiro Jesus. A maioria dos que se tornam inimigo nosso são nossos próprios familiares, sangue do nosso sangue. Nós passamos a ser rejeitados por eles. São espinhos, meu amigo. São os espinhos. Mas você tem que encarar. Você tem que encarar. Porque veja bem ali, José do Egito ali, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. José do Egito foi arrancado ali do laço familiar, foi arrancado ali da família, dos pais, dos irmãos da família. Foi o espinho que ele encarou. Mas no fim ali, ele venceu tudo, porque se salvou através dele, se salvou toda a família. Então veja bem, meu amigo, eu pergunto para você, Zaqueu ficou pobre. Às vezes você está perguntando, achando assim, mas será que Zaqueu ficou pobre? Não. Zaqueu ficou muito mais milionário, bilionário. Sabe por quê? Porque ele passou a ter tudo. Porque ele passou a ter Deus na vida dele. Porque, meu amigo, você pode ter tudo na vida, tudo. Mas se você não tiver Deus na tua vida, você não tem nada, nada. Não tem nada. Então veja bem ali que Zaqueu, ele carregava isso de dentro dele. Ele carregava esse sonho de dentro dele. Mas sonho esse que se tornou realidade. Agora imagina, pensa você, para um pouquinho. Você já pensou como é que ficou a cabeça daquele povo? Quando viu ali Zaqueu, ali, porque ninguém, o único que estava vendo, que sabia que Zaqueu estava ali, escondido ali no meio daqueles espinhos, era Jesus. Porque ele vê tudo, meu amigo. Dele, nós não conseguimos esconder nada. Jesus sabia que Zaqueu estava ali, mas mais ninguém sabia que ele estava ali. Aqueles povos que acompanhava Jesus só viu que Zaqueu estava ali quando Jesus chega e fala para ele, desce depressa. Vamos aqui na palavra, né? Vamos mais aqui na palavra. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quando Jesus fala
desce, Zaqueu, depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Foi nesse momento que aquelas pessoas viu que não era um homem qualquer que estava ali no meio daqueles espinhos. Era um homem poderoso. Era um homem da alta. Era um homem rico. E ali as pessoas ficam confusas, mas quem logo ele? No meio de uma árvore dessa aí, se interessada a conhecer Jesus, imagina, meu amigo, como é que ficou a cabeça daquele povo. E ele fala, desce. E quando Jesus fala que hoje me convém posar, as pessoas foi a loucura. Eles foram a loucura. Veja bem aqui, ó, eles não aceitavam. E hoje não é diferente, meu amigo. Hoje os espinhos, um dos maiores espinhos que nós encaramos para ter essa comunhão com o Senhor, ter uma vida no altar do Senhor, um dos maiores espinhos que nós encaramos, muitas das vezes são sangue do nosso sangue. Nós passamos a ser rejeitados pelas nossas famílias. Mas a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, esse será o vencedor. Porque no fim, meu amigo, todos vão para a presença do Senhor. Porque a Bíblia fala, o Senhor honra aqueles que honram Ele. Mas antes nós precisamos encarar os obstáculos, encarar os espinhos. Porque Jesus, antes de ser morto, ele preparou os discípulos. Ele disse, vocês vão ser chocateados. Vocês vão sofrer. Vocês vão ser perseguidos. Por testemunhar o meu nome, por relatar o meu nome. Por causa do meu nome, vocês vão ser odiados. E muitas das vezes, hoje, meu amigo, um dos que mais odeia a cada um de nós, às vezes, somos nossas famílias. Mas no fim, nós ganhamos eles para Jesus. Veja bem que quando Jesus chega e fala para Mateus, Mateus, siga-me. Mateus era outro. Cobrador de impostos dos hebreus. Era um homem também de posse. A Bíblia relata que a mulher de Mateus foi a loucura naquele momento, porque Mateus vivia ali, casas bem arrumadas, aquilo, na alta também. A primeira que se levantou contra Mateus foi a própria esposa, porque Jesus só disse para ele, siga-me. E a Bíblia relata que Mateus não pensou duas vezes, largou tudo e seguiu. Mas ele ganhou tudo, ganhou a esposa dele. É assim, meu amigo. Mas primeiramente nós precisamos encarar esses espinhos. Temos que passar por esses espinhos. Temos que passar. Vamos mais aqui na palavra, aleluia, glórias a Deus. E chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa. Desce depressa. Porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Então ali, a Bíblia relata que júbilo significa alegria, muita felicidade.
É o que Zaqueu sentiu ali naquele momento, quando Jesus fala para ele descer e em seguida diz para ele: hoje convém-me pousar em tua casa. Então Zaqueu desceu e abraçou com alegria, com felicidade. Então ali Zaqueu, naquele momento, ele se completou, meu amigo. Olha para você ver que maravilha. Ele se completou ali, ele transbordava a alegria, a felicidade ali de dentro de Zaqueu. Sabe por quê, meu amigo? Porque Zaqueu se sentia incompleto. Feliz daquele que é hoje rico e que se sente incompleto. Não, eu estou incompleto, eu não estou completo. Falta algo na minha vida. Feliz dessa pessoa hoje, que já realizou tudo aqui sobre essa terra, mas que dentro dele ali, ele se sente incompleto. O que é que falta para essa pessoa se completar? É conhecer Jesus. E essa pessoa sabe: eu estou incompleto, porque eu ainda não conheço a Deus, eu ainda não tive um encontro com Deus, eu não conheço esse Jesus. Feliz desse, meu amigo, porque aquele que conquistou tudo aqui, mas que falta o principal, que falta essa completação, que é esse conhecer Jesus, se partir desse mundo, se desligar desse mundo. Misericórdia, meu amigo. Porque as coisas materiais, os bens materiais, as coisas que nós conquistamos aqui nessa terra, não garantimos nossa salvação. Não tem nada a ver com a nossa salvação. É nossa sobrevivência aqui. Então, Zaqueu, ele já era um homem privilegiado. Ele já era um homem bilionário. Por quê? Porque ele reconhecia. Feliz daquele, meu amigo, que é rico, que é bilionário, mas que reconhece que falta algo mais principal na vida dele, falta ainda, que é conhecer Jesus. Feliz desse. Porque se você tem esse sonho, corra atrás. Porque Zaqueu não só tinha esse sonho, esse desejo. Ele soube que Jesus ia passar por ali. Ele soube que Jesus ia passar naquele caminho. E ele foi até lá. Ele vai. Ele chega exatamente aonde Jesus ia passar. Ele olha, eu acredito que ele olha à frente. O que ele vê? Aquela grande multidão. E agora? O que eu faço? Ali estava o obstáculo. Porque, meu amigo, isso aí é a palavra. O obstáculo, você vai ter que encarar ele. Você vai ter que encarar os espinhos. Zaqueu olha lá e vê qual que era o obstáculo, a multidão. Eu não vou conseguir, não tem como. Ele olha para cima, de lado para cima, e vê essa árvore. Ele não é cego, ele não era cego, meu amigo. Ele viu os espinhos. Claro que Zaqueu viu os espinhos daquela árvore. Ele conhecia aquela árvore. Mas ele não quis nem saber se aqueles espinhos iam estrepar, se acabar com ele. Ele falou: vou subir porque é a minha oportunidade. É a minha oportunidade de eu realizar esse sonho, de eu se completar na minha vida hoje. Só falta essa parte para mim se completar. E ele sobe, meu amigo. E nem o espinho daquele não se estrepa, Zaqueu. É assim, meu amigo. Mas temos que encarar. Aleluia, glórias a Deus.
Então vamos na palavra. E vendo todos isso, murmurava, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? As pessoas, mas em tanto lugar, tem tantos lugares para Jesus posar. A casa de fulano, de ciclano, esse, aquele, escolher logo a casa desse homem, desse malvado, desse pecador. Mas agora mesmo vocês vão ver. O que a palavra vai ver? O homem vê por esse lado, mas Jesus vê por outro lado diferente. A palavra de Deus fala, o próprio Senhor Jesus está falando. Todos aqueles que vier até mim, jamais eu se lançarei fora. E você vai para a presença do Senhor, é do jeito que você está, é praticando o que você está praticando. É dessa forma, foi o que Zaqueu foi. Zaqueu era desonesto. Zaqueu lesava as pessoas dos impostos. Mas ele foi daquela forma. Veja bem aí. E vendo isso, murmurava, dizendo, e entrará a ser hóspede, o homem pecador, e levantando-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadriplicado. Olha bem, Jesus não exigiu nada, Zaqueu. A única coisa que Jesus falou para ele aí: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus não disse para ele: você vai ter que fazer isso, isso, aquilo. Não, as decisões partiu dele, meu amigo. Partiu dele. Ele que já se expôs aqui. Tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Versículo 9, disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. É, meu amigo, Deus honra aqueles que honram Ele. É o que Ele disse: busca o meu reino. Porque Zaqueu via, Zaqueu reconhecia que o principal faltava na vida dele, que era buscar o reino de Deus. Versículo 10, para nós poder encerrar, para nós fazer a oração. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então o propósito do Senhor, meu amigo, o propósito do Senhor Jesus, de Deus na nossa vida, a prioridade de Deus na vida de cada um de nós, em primeiro lugar, é a nossa salvação. A prioridade dele, o objetivo dele que ele está falando ali, ele veio para salvar o que havia perdido, porque Zaqueu estava perdido. Então, meu amigo, se não temos Deus na nossa vida, não temos nada. O Senhor está dizendo que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a salvação. Então Zaqueu tinha conquistado o mundo inteiro. Mas se ele tivesse desligado da terra naquele momento, antes de conhecer Jesus, ele tinha perdido tudo. Então ali ele se salvou. Então, o Senhor está dizendo: busca o meu reino. Então, minha amiga,
Você que tem esse sonho de se conhecer Jesus, que está de dentro de você, não fica só guardando isso aí não. Corre atrás. Vai. Procura conhecer Ele. Não é só você carregar isso, esse sonho de dentro, não. Esse sonho precisa ser realizado, precisa ser concretizado. Mas para esse sonho ser realizado, concretizado, se tornar real, não depende de Deus, depende de você. Depende de você. Porque não basta só você estar de dentro ali. Eu quero ter esse encontro com Deus. Eu quero conhecer esse Jesus. Que esse povo tanto fala que vai nessas igrejas, isso, aquilo. Eu quero conhecer. Não basta, meu amigo. Você tem que ir. Você sabe aonde. Os mensageiros têm ido até você. O Senhor tem batido a tua porta. Através dessa live aí, o Senhor está batendo a tua porta. A Bíblia fala, está falando, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir as portas, eu entrarei e cearei contigo. O Senhor tem batido a tua porta. O Senhor tem passado por você. Olha que Zaqueu não deixou Jesus passar, ele parou. Sabe por quê? Porque Jesus sabia daquele sonho dele. Ele foi ali, subiu naquela árvore. Jesus sabia que ele estava ali para conhecer. Então, meu amigo, às vezes você pensa, acho que eu estou louco de estar com isso na cabeça aí, de querer conhecer esse Jesus desse povo. Não, você não está louco, não. É um privilégio para você. Você que está com esse sonho de conhecer Jesus, mas não basta só ter esse sonho. Você tem que ir atrás. Você tem que ir e fazer que esse sonho venha se tornar realidade. Só depende de você. Aleluia. Glórias a Deus. Que essa palavra fica no teu coração. Nessa noite. Vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Play by USB drive. Senhor Deus, Pai amado, Espírito Santo, ó Senhor, obrigado, meu Pai. Obrigado por essa palavra, meu Deus. Palavra é essa, Senhor, que vai ser tocada em muitos corações nessa noite. Palavra é essa que vai ser tocada em muitos daqueles que têm esse sonho. Que esse sonho está se incomodando. É você mesmo, minha amiga. Esse sonho tem incomodado você. Todas as noites, toda hora, você carrega isso de dentro de você. Eu preciso conhecer Jesus. Mas você tem ignorado. Mas está de dentro de você. Não é só carregar, minha amiga. Não é só sentir. Você tem que fazer que esse sonho venha se tornar realidade. É um privilégio, minha amiga. Você que está com esse sonho. Porque esse sonho é o primeiro passo para você se salvar. Para você conquistar a sua salvação. Porque Zaqueu, se ele desliga daquela terra, desliga naquele momento, naquela época, com aquele sonho, sem se tornar realidade, ele tinha perdido a salvação. Mas essa palavra é para você que está com esse sonho, mas que está de braço cruzado, que
está de braço cruzado, descruza o braço, minha amiga. Vai ao encontro desse maravilhoso Deus, desse maravilhoso Jesus. Vai para você se completar, minha amiga. Porque não é só você. Através de você, toda a família vão se salvar. É você mesmo. Ah, mas sou eu? Não, minha amiga, você não está sozinha. A partir de Zaqueu ali, foi muitos da família dele que se salvou através dele, através da obediência. Porque o sonho dele estava ali de dentro, ele correu atrás e se completou, minha amiga. Aleluia, Senhor. Aleluia, meu Pai amado, Espírito Santo. Vai tocando nesses corações, meu Pai. Pessoas que estão com o coração endurecido, meu Pai. Pessoas, é você mesmo, minha amiga. Jesus está batendo na tua porta nessa noite. Então veja bem que ali Jesus estava passando. Quantas das vezes que Jesus tem passado por você. Jesus tem batido a tua porta. E você tem ouvido os batidos, mas você faz de surda. Você não tem abrido a porta para Ele, para o dono da bênção, para aquele que veio nos salvar, te salvar, não só você, mas toda a sua casa. E muitas das vezes você tem abrido a porta para aquele que está conduzindo você ao inferno. Estou falando no português, meu amigo. Muitas das vezes nós deixamos, eu mesmo, quantas das vezes eu deixei de abrir, recusei de abrir as portas para o Senhor. O Senhor bateu na minha porta várias as vezes. Eu ouvi o batido e não abri. Mas deixei de abrir a porta para ele e abri a porta para o diabo, para o Satanás. Mas ele foi misericordioso. Aleluia, Senhor. Aleluia, então, minha amiga. Faça que esse sonho venha se tornar realidade. Muitas das vezes você está com esse sonho, mas você, no mesmo tempo que você tem vontade de conhecer Jesus, mas eu colocar o pé de dentro da igreja de crente. Mas se fulano veio sair de dentro daquela igreja, eu não vou aguentá-la no meu serviço. As críticas, as gozações, as críticas. Sabe por quê, minha amiga? Que são pessoas que não entra na igreja evangélica porque tem medo de alguém conhecido ver ele entrar. De um colega de trabalho dele ver ele entrar dentro daquela igreja. Olha o tanto que o diabo cega as pessoas. Mas ele não tem vergonha de entrar de dentro de uma casa de prostituição. E algo muito mais. Ele não tem medo. Mas o diabo faz ele ter medo. Não entra não. Nessa casa e não, na casa de Deus. Porque o teu colega vai ver. A tua amiga vai ver. É o diabo, meu amigo. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus, Pai amado, Espírito Santo. Vai visitando a cada coração, Senhor. Vai tocando, meu Deus. Vai fazendo a tua grande obra, Senhor. Nesta noite, meu Pai amado, Espírito Santo. Alaxoria. Ela malaxoriarabara xererererarabá. Ela malaxoriara. Ela malaxoriarabara. Aleluia. 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 Glórias e glórias. Oh, Senhor, vai visitando. Vai visitando a cada vida nesse momento. Visita aquele que está batido, aquele que está triste, aquele que está desanimado, aquele que está pensando em desistir, aquele que está pedindo um tempo para o Senhor. Minha amiga, não se perde tempo para Deus. Sim, nós pedimos tempo para Deus, é para fazer mais na obra dele. Eu quero um tempo, eu preciso de um tempo
São muitos que estão fazendo hoje. Eu preciso de um tempo. Meu amigo, nós pedimos tempo ao Senhor, é para fazer mais na obra dele. Pai amado, Espírito Santo, quando nós estamos pedindo tempo ao Senhor, nós estamos se sentando praticamente no colo do Satanás. É isso, meu amigo. Quando nós pedimos tempo ali para algo que diz respeito à palavra de Deus, eu preciso de um tempo para poder conhecer esse Jesus. Eu tenho vontade, eu tenho desejo, mas eu preciso de tempo. Minha amiga, às vezes vai ser tarde demais. Enquanto você está pedindo esse tempo, você está sentando ali no colo do Satanás. Então, meu amigo, vai atrás. Faça que esse sonho venha se tornar realidade. Aleluia, aleluia. Oh, Pai amado, Espírito Santo, vai visitando a cada coração, meu Deus. Vai visitando, meu Pai, minha amiga. Você sabe qual é o obstáculo que está impedindo você fazer que esse sonho venha se tornar realidade. Você sabe qual que é o espinho. Mas para mim conhecer Jesus, eu preciso largar do copo de cerveja, da minha cerveja. Eu preciso largar da minha marafa. Eu preciso largar do meu cigarro. Minha amiga, Zaqueu não olhou para lado de nada por essas coisas. Zaqueu só olhou para Jesus. Só para Jesus. É o espinho, meu amigo, que está aí à tua frente. É o espinho que está aí. Você precisa encarar esse espinho. Aleluia, aleluia. Glórias e glórias e glórias e glórias. Oh, Espírito Santo, vai visitando. Batiza nessa noite, Espírito Santo. Aquele que não foi batizado, batiza, Senhor. Alaxoria, ela balaxoriarabá, ela balaxoriarabá. Abra o teu coração. Você que vai abrir essa live para estar participando, abre o teu coração. Participe da palavra que foi ministrada. Alaxoria, ela balaxoriarabá. Oh, Espírito Santo, cura aquele que está enfermo, Pai. Oh, Senhor, visita aquele que está se recuperando da cirurgia. Visita aquele que está lá entubado, Senhor, nesse momento, meu Pai. Oh, Senhor, esse que está lá entre a vida e a morte, Senhor. Oh, Espírito Santo, visita, Senhor. Ergue essa pessoa desse leito de dor, dessa intubação. Livra, Senhor Deus, nesse momento, nessa noite, Espírito Santo, essa pessoa que está enfiado com essa coisa errada na garganta, entubado. Livra essa pessoa, Senhor, nessa noite, Senhor Pai. Alaxoriarabá, xerererarabá, ela balaxoriarabá. Oh, Espírito Santo, que haja cura nessa noite, que haja um grande livramento nessa noite, meu Pai amado. Aleluia, 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 glórias e glórias e glórias. Ela balaxoriarabá, xerererarabá, ela balaxoriarabá, xerererarabá, ela balaxoria, ela balaxoriarabá, xerererarabá. Vai tocando, Senhor, vai visitando a cada coração, a cada vida, Senhor, nesse momento, Pai amado, Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Aquele que está pensando em desistir, aquele que está, meu Deus, que desviou do teu caminho, Senhor, mas a palavra de Deus fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, Senhor, ergue essa pessoa nessa noite, meu Pai amado, Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias e glórias e glórias e glórias. Pai, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré,
Eu repreendo agora todo o mal que tem se levantado contra essas vidas, contra esse demônio que tem colocado os obstáculos na vida dessas pessoas, impedindo elas de realizar esse sonho. Eu te repreendo agora, Satanás maldito. Bate a retirada agora. Solta essas vidas. Saia de uma vez por todas delas. Pega tudo que é seu, maldito. Tudo que você tem lançado sobre essas vidas. É você que tem dado vida a essas enfermidades. É você que colocou esse homem lá que se encontra entubado nesse hospital. Eu te repreendo agora. Pega essas enfermidades e saia. Desapareça. É você, maldito, que tem colocado esse vício maldito aí na vida desse jovem, dessa jovem. Eu te repreendo agora. Pega agora o que é seu, tudo que é seu, e bate a retirada. Saia de uma vez por todas para não entrar mais. Em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Senhor, estamos chegando ao termo dessa live, meu Pai. Eu, como ministro da palavra de Deus, eu abençoo a vida de todos vocês. Você que está acompanhando ao vivo, aqueles que vão abrir essa live para participar depois, eu abençoo a vida de vocês ricamente, que vocês tenham uma noite muito abençoada e uma próxima semana muito abençoada, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana com encontro, que esse sonho venha se tornar realidade na vida de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus.